Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, queridos e queridas alunas. Pessoal, infelizmente tive um problema técnico com a edição do vídeo. Estava tentando simplesmente excluir, aquela parte inicial, que é aquele momento que eu tô recebendo vocês dentro da nossa sala virtual, para que o vídeo ficasse, de certa forma, mais enxuto, começasse exatamente do ponto onde a aula se iniciou. E daí, infelizmente, dentro desse processo de fazer a edição do vídeo, o meu equipamento fez o favor de simplesmente corromper 50 minutos de uma aula muito boa, assim, com uma troca muito legal de vocês. Então, infelizmente, a gente perdeu aquele arquivo, Não vou conseguir disponibilizar para o acesso de todos vocês, de todas vocês. No entanto, para substituir, aquele arquivo, eu estou gravando essa aula, tá bom? Vou tentar ser o mais breve possível, e aí, em caso de dúvidas, ou de vocês necessitarem simplesmente bater um papo comigo, a gente pode ir conversando pelo WhatsApp ou simplesmente, dependendo da demanda, abro um plantão de dúvidas para vocês, tá bom? A aula que eu direcionei para a turma nessa última sexta-feira, ela dizia a respeito justamente a temática que vocês estão vendo aí na sua tela. Desconstruindo uma visão colonizada da história para superar o silenciamento e celebrar a nossa ancestralidade. Essa aula, começou com uma provocação, Eu tinha simplesmente antecipado para vocês, como roteiro de estudo, para que vocês dessem uma olhada em alguns vídeos, em algumas reportagens, e aí dentre tudo aquilo que eu passei para vocês, todas as reportagens e vídeos relacionados uns com os outros, eu acabei escolhendo colocar o ato político que foi direcionado contra o monumento, que existe aqui na cidade de São Paulo e que homenageia um violentador, um estuprador, sequestrador, escravizador de pessoas, tá? E aí eu fiz uma pergunta para a turma e a turma simplesmente foram muito boas as respostas, Me lembro das respostas da Laila, da Esther, Jovens com pensamento muito afiado, muito aguçado. Enfim, essa pergunta ela é fundamental dentro dessa temática porque sem passado, sem uma percepção de pertencimento, nós como sujeitos, como pessoas que existem no tempo presente, temos uma grande dificuldade em nos encontrar como pessoa, A ideia, basicamente, é que se a gente não sabe quem a gente é, porque a gente não sabe de onde a gente veio, simplesmente a gente caminha de forma errante no mundo, tá? Então, o objetivo dessa pergunta é gerar esse tipo de reflexão. E aí, felizmente, dentro das diversidades de pessoas que temos na sala de aula, tivemos ótimas respostas nesse aspecto. E aí você que está nesse momento aí, pensando comigo essa temática, vai aí se provocando também para ter um entendimento a respeito dessa discussão. E depois me diz aí, qual a resposta que você tem a respeito disso que eu estou questionando, tá bom? E aí, inevitavelmente, já na segunda rodada de reflexões, joguei a turma em algo bem profundo, E a pergunta, basicamente, é essa que vocês estão vendo aí. Por que querem que os descendentes de Ajuricaba, Zumbi, Dandara, Teresa de Benguela celebrem os agressores de seus ancestrais? Essa pergunta, turma, ela joga vocês em muitos lugares
de importância, assim, para vocês pensarem quem vocês são, a quem, né, vocês devem homenagens, quem vocês devem celebrar. Ela é uma pergunta que reconecta vocês, né, caso você já não tenha essa conexão preservada. Ela joga vocês numa reflexão sobre, tá, então que ancestral é esse? Ancestral meu, que é indígena, que é africano, né? A Juricaba, que vocês estão vendo aí, foi uma das grandes lideranças indígenas que resistiu aos invasores, né? Aos invasores que também eram escravizadores e que também eram ladrões, né? Zumbi, todo mundo conhece, né? Dandara, Teresa de Benguela, né? São lideranças quilombolas muito importantes aí dentro da história e também foram pessoas, né, que resistiram à violência da escravidão que foi trazida pelo invasor. E aí a grande temática da aula, ela também vai se construir a partir dessa pergunta, né? E a grande resposta que foi dada a essa questão profunda que visa reconectar você com uma história que não foi contada, com exceção, evidentemente, da situação de você ter nascido aí num quilombo, numa aldeia, né? Como eu disse para Gilmara, né, Chacriabá, que felizmente estava lá na aula, e contamos também com a presença de várias alunas da aldeia. Como eu disse para ela, essas questões de ancestralidade, né, e a pessoa indígena sabe bem disso, né? Nem precisa dizer esse tipo de coisa para ninguém. Mas, assim, não existe uma crise da pessoa indígena que está dentro da aldeia, né, que consegue usufruir do seu território e que tem uma relação com esse território muito ancestral, né? Essas pessoas não têm problema com ancestralidade, assim como as pessoas que nascem nos quilombos, né? Essas pessoas não têm problemas em relação à sua ancestralidade, porque simplesmente, né, essas pessoas, elas são iniciadas desde a infância nos valores que são constituintes da sua cultura, né? E aí é interessante porque essa questão da falta, né, da ausência de uma ancestralidade, ela é um problema muito mais aprofundado dentro de uma realidade não indígena e não quilombola, né? Ela é muito mais acentuada nas cidades, ela é gritante nas cidades, eu diria, do que propriamente na aldeia, do que propriamente nos quilombos, né? Daí aquela fala do Nego Bispo dos Santos, né? Onde ele diz que simplesmente ele não faz um tipo de escrita e tampouco ele se considera um pensador decolonial, porque ele nunca foi colonizado. É isso que o Nego Bispo dos Santos nos diz, né? Foi uma grande liderança quilombola, né? Felizmente escreveu muito e nos deu a oportunidade de entrar em contato com a sua sabedoria. Então é isso, é um pouco essa ideia, né? Quando a gente fala de decolonialidade, a gente está falando mais especificamente de uma descolonização em espaços que foram colonizados, né? Em mentes que foram colonizadas. E isso não se aplica nem ao indígena, tampouco às pessoas que vivem em quilombos, tá? Então essa é uma pergunta que tem uma grande força e muito mais validade dentro dos territórios não indígenas e não quilombolas, né?
no caso, as cidades que são o resultado histórico da invasão e da dominação portuguesa. Bom, vamos lá. Então, assim, por que querem que os descendentes, né, de indígenas e africanos celebrem quem os escravizou, quem os oprimiu, né? Bom, é preciso dar nomes, né, aos bois e simplesmente entender que quando se pergunta por que querem, a gente evidentemente está falando de uma elite existente no nosso país, que é a elite dominante, tá? Essa elite que é herdeira da escravidão e que simplesmente tem um apego muito grande à ideia de ter e exercer poder sobre pessoas, né? Ter a posse de pessoas e também ter a posse de terras, né? Então, assim, a grande expectativa das elites é que simplesmente, ao fazer com que nós celebremos aqueles que são os antepassados deles, não os nossos, a expectativa deles é que simplesmente, a partir dessa situação onde a gente assume uma história que não nos pertence, de certa maneira, eles têm a expectativa de nos dominar também a partir disso. A ideia, né, o grande preceito que está por trás dessa reflexão diz justamente respeito ao fato de assim, aquilo que a gente tem guardado como conhecimento, aquilo que a gente tem guardado como cultura, né? Armazenado como cultura, é aquilo que a gente vai produzir como resultado da nossa ação, né? A ideia é mais ou menos é mais ou menos essa, né? Faço aquilo que penso, tá? Então a expectativa das elites é justamente de dominando o nosso pensamento, introduzindo na nossa cultura uma história que não nos pertence. A partir desses elementos, a grande pretensão dessa elite dominante, obcecada por poder, é a de nos dominar, né? Felizmente, essa foi uma discussão que os alunos e alunas presentes responderam muito bem. Foi muito legal, assim, o retorno que deram a respeito dessa temática, tá? Então, assim, esse projeto de dominação das elites, ele se estende no tempo, tá? Evidentemente que eu comecei esse recorte lá no século XIX, mas o fato é que desde a invasão portuguesa, iniciada em 1532, com uma expedição militar liderada por Martim Afonso de Souza e milhares de portugueses, né? O fato é que essa estrutura de dominação, ela se inicia quando a primeira invasão portuguesa acaba se consolidando dentro do território, dentro do continente dos indígenas, né? Esse território primeiro é a Vila de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo, tá bom? Mas eu escolhi o século XIX porque no século XIX, essas áreas que os portugueses criaram após a invasão, após o direcionamento de uma grandiosa violência contra as populações nativas, digamos que é no século XIX que se inicia o processo de independência desses territórios, né? Então você tem a vinda do rei de Portugal com mais 15 mil nobres, né? Então os parasitas da nobreza de Portugal vêm todos para o Brasil, né, em uma situação inesperada. Eles têm que fugir das invasões promovidas pelo Napoleão e acabam escolhendo aquela que era a região mais rica do império que os portugueses formaram mediante saques e violências, né?
E aí esse processo de independência, né, de ruptura, de mudança de status da colônia, ele acaba alcançando um nível maior, né, de independência mesmo, né, de ruptura política, com a declaração da independência no ano de 1822. Então, o príncipe regente, que era Dom Pedro, declara a independência, rompe politicamente com Portugal, e aí dá pra gente dizer que nasceu um país chamado Brasil. Então, o lugar que com a vinda do Dom João VI, o lugar que a invasão portuguesa, que eles vão chamar de Brasil, ela foi alçada à condição de reino em 1815, né? Reino Unido a Portugal e Algarves, e no ano de 1822, né, isso que era Reino Unido, na verdade tornou-se um país independente, tá? Cito Dom João VI e cito o Pedro I, porque nenhum desses reis tiveram a coragem, a ousadia de declarar a independência, tá? Dom Pedro II, que assumiu o controle do Brasil de acabar com a escravidão, errei. Vou repetir minha fala. Nenhum desses reis que vocês estão vendo aí, né, escrito na sua tela, Dom João VI, Dom Pedro I e Dom Pedro II, tiveram a coragem, né, e a humanidade de abolir a escravidão. Se não tiveram a coragem é porque eram covardes. Se não tinham a humanidade era porque eram desumanos, tá? Portanto, não são pessoas que deveriam ter sequer espaço de memória em nenhuma cidade do Brasil, porque essas pessoas foram pessoas que simplesmente construíram riqueza em cima de uma das maiores crueldades praticadas dentro da história humana e dentro de uma margem de tempo longuíssima. No entanto, a gente tem, né, nomes de rua que homenageiam Dom João, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Isso é extremamente problemático, porque essas pessoas não são a nossa história. A nossa história está na luta de resistência à escravidão, na luta de abolição da escravidão, na luta, né, de constituição de espaços de liberdade, como os quilombos, ou na manutenção de lugares que já eram espaços de liberdade tradicionais e ancestrais. Estou falando das aldeias, tá bom? Então, assim, a escravidão não foi abolida por nenhum desses reis que são homenageados com nomes de ruas e monumentos em cidades do Brasil, tá bom? Quando a monarquia acaba, a gente tem o início da República, e essa elite herdeira da escravidão, muito enriquecida, porque acumulou o trabalho, a riqueza produzida por milhões de pessoas que foram sequestradas de sua terra natal, fosse dentro do continente que a gente chama de América do Sul, fosse dentro do continente africano, a riqueza dessa elite que proclama a República, ela foi simplesmente construída sobre o trabalho, os corpos, a dignidade, né, de milhões e milhões de pessoas escravizadas do continente sul-americano ou do continente africano. Essas pessoas, quando proclamam a República, elas têm plena consciência de que a realidade política que se cria vai exigir que a eleição seja né, a escolha das pessoas que vão governar seja o resultado do voto, tá? Então, o que acontece? Para impedir que a maioria da população, descendente de indígenas e descendentes de africanos, votassem, eles simplesmente
colocam na Constituição todos os dispositivos para que uma esmagadora minoria possa participar das eleições, né, dentro desse primeiro período de história republicana que vai aí do ano de 1889, né, a proclamação, até 1930, tá bom? Então, assim, a Constituição que vai definir como as eleições vão se organizar, ela foi criada no ano de 1891 e, de certa maneira, ela vai direcionar a composição dos poderes ao longo de todo esse período, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, a República não vai permitir que as pessoas, através do voto, possam simplesmente mudar as suas condições de vida, tá? Não por acaso a gente teve várias revoltas, né, dentro do período que é chamado de Primeira República ou República Velha, tá bom? Ou seja, a ideia é mais ou menos simples. Se você não dá para as pessoas aquele necessário, o qual elas precisam, né? E elas estão tentando conquistar através do diálogo, as pessoas, de forma organizada, elas vão gritar. Então a gente teve várias revoltas dentro desse período da Primeira República, tá bom? Então, assim, o projeto das elites, ele é de dominação. O objetivo dela é ser dona de terras, o objetivo dela é ser dona de pessoas. E qualquer tipo de iniciativa que ofenda esse propósito original, que é um propósito que existe desde a invasão de 1532, essas elites vão se organizar, vão se mobilizar para justamente tentarem frustrar essas iniciativas de transformação social. Nesse outro bloco, eu falo da grande transformação que a escola potencialmente pode exercer em uma sociedade, né? Então, assim, por que a gente fala hoje de decolonialidade? Porque simplesmente, dentro da história, a gente sempre teve que gritar. Essa metáfora que eu estou usando. A gente sempre teve que gritar porque quem está no poder não quer sair do poder, não quer fazer concessões em relação a esse poder. Então, o nosso lado, né, que é o lado da classe trabalhadora, historicamente se organizou para conseguir aquilo que é básico para a sobrevivência. E dentro dessas reivindicações, a reivindicação do acesso à escola foi e continua sendo uma luta muito importante, porque ainda nós não temos a escola que nós queremos, tá? Então, assim, olha só como é essa elite e o seu projeto de dominação, né? No início da história da escola no Brasil, as elites vão controlar o acesso. E por que elas vão controlar o acesso? Elas controlam o acesso porque elas querem colocar em contato com os saberes, né, que são constituintes daquele tipo de sociedade, somente as elites. Então, os homens brancos, filhos de escravistas, né, eram esmagadoramente a maior parte dos alunos que acabavam conseguindo ingressar nessas escolas, tá? No século seguinte, né, quase 100 anos depois, com o início do governo Vargas, a gente tem as primeiras iniciativas, de fato, pouco mais consistentes, de ter uma escola que se pretenda alcançar de forma universal a todas as pessoas. E aí a gente tem um movimento muito importante no ano de 1932, que é o movimento da Escola Nova, tá?
E que tem que significar o que para vocês? Que tem gente organizada para fazer com que as elites dominantes cedam, né? E nós, enquanto classe trabalhadora, consigamos conquistar direitos básicos, tá? Muito doido dizer isso, mas assim, até a década de 30, a gente não tinha sequer um Ministério da Educação que pensasse a escola em âmbito nacional. Olha que coisa louca. Ou seja, não era uma preocupação das elites. O que havia da parte dessas elites dominantes era simplesmente a ideia de que a escola, como instituição, né, se ela chegasse e oportunizasse a toda a população brasileira acesso aos conhecimentos que ela acumula para dominar a maioria da população, inevitavelmente, o que aconteceria, né? Essas elites se sentiriam ameaçadas nas suas posições de poder, tá bom? Bom, na década de 60, a organização da sociedade civil consegue pressionar pela criação da primeira lei de diretrizes e bases da educação, tá? Mas é só em 88 que nós, enquanto sociedade organizada, conseguimos colocar no termo da lei a obrigação do Estado, em âmbito nacional, garantir acesso à escola, garantir acesso ao ensino básico, tá? Então a gente consegue algo importante no ano de 88, tá? No ano de 2003 e 2008 a gente tem duas leis que também são resultado aí da organização de movimentos sociais, movimento negro, movimento indígena, que é tornar obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, e lá em 2008 de ensino de história e cultura indígena, tá? Então a gente vem brigando, né? A gente continua uma briga que os nossos ancestrais já vinham fazendo para garantir que essa escola de fato seja universal, de fato seja acessível a todas as pessoas. E aí que está o ponto, né? A lei de 88, que obriga o Estado a garantir acesso à escola, acaba criando uma situação que é a seguinte: o Estado vai ter que correr atrás de criar uma infraestrutura escolar para que as crianças possam ter um lugar onde estudar. No entanto, acontece uma coisa que a gente tem que ficar atento e continuar atento, que é o quê? Você tem a expansão da rede, mas essa expansão da rede não vem acompanhada de uma noção de que você tem que ter, dentro da realidade da educação da sala de aula, condições para que o professor, a professora, os alunos e alunas possam aprender de forma qualitativa. Então, qual que é a grande questão? Se lá no início, no século XIX, no início da história da escola, a escola que se criou limitava o acesso, a partir de 1988, o acesso foi uma barreira que nós conseguimos vencer, né? No entanto, quando o Estado oportuniza esse acesso não vem acompanhado de qualidade. O cenário hoje que a gente tem no Brasil, ele é ainda pior, né? Daí a importância da gente estar engajada, porque a escola ela vem sendo atacada de uma forma sistemática pela extrema-direita. De novo, porque essa extrema-direita se sente ameaçado no seu propósito original de exercer poder sobre os corpos e ações de pessoas e exercer poder, né, saqueando e acumulando propriedade, terras. Então, o que acontece? Hoje você tem projetos terríveis, né?
de venda da infraestrutura escolar que foi construída na década de 90 e 2000 e a entrega para iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, a gente tem projetos terríveis de militarização das escolas. Então, isso é um ponto para se ficar atento, para se ficar atenta, tá bom? Turma, já caminhando aqui para o encerramento, né? Eu vou terminar com essa poesia da excelente Conceição Evaristo, uma das grandes literatas aí, uma das grandes poetisas da nossa história literária contemporânea, né? E encerro nessa parte para justamente deixar vocês também com uma reflexão. Repito novamente que questões de ancestralidade têm menos a ver e são objeto de menor preocupação quando a gente fala de indígenas e quilombolas, tá? Descolonização é um tema muito mais caro para quem está nas cidades, tá bom? Digamos que a colonização continua chegando nos quilombos e nas aldeias de uma outra maneira, mas quando a gente fala das cidades, a gente fala de espaços que são colonizados, espaços que onde para a gente entender ancestralidade, a gente tem que fazer uma busca, a gente está num negativo e tem que correr atrás para fazer um entendimento em relação a quem nós pertencemos, né? A quem nós pertencemos, qual é o nosso passado, a quem nós devemos celebrar, né? E esse poema, né? Aí está o poder da poetisa, né? Eles conseguem olhar para um mundo cheio de complexidades e com poucas palavras eles conseguem nos dar o privilégio, né, de através das suas composições de alcançar um entendimento sobre o mundo. Então eu vou fazer a leitura do poema e com isso eu encerro a aula e deixo também um slide acessível para que vocês possam consultar. Tem alguns outros tópicos escritos ali que são interessantes para vocês estudarem. Pois bem, a voz de minha avó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, uma favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz da minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da liberdade. Você que me acompanhou, me diz aí depois nos comentários qual é a sua percepção do poema, tá bom? Galera, deixar um forte abraço aí para vocês, espero que a aula seja proveitosa e é isso. Belo dia para todas, todos e todes.